Olá, meus irmãos, muito bom dia. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, continuamos com o nosso momento devocional. E hoje, ainda falando sobre o nosso devocional do John Piper, Provai e Vede, saboreando a supremacia de Deus em toda a vida. Hoje leremos o capítulo 2, intitulado 10 lições que aprendi de meu pai, honrando meu pai em seus 80 anos. Quando meu pai me convidou para falar em seu banquete de não aposentadoria, embora estivesse se aposentando perante a lei, 80 anos de idade, eu não tive de orar sobre o assunto. Não havia dúvidas quanto à vontade do Senhor. Um filho sempre dirá sim e honrará seu pai. Contei aos convidados que diria estas palavras no funeral do meu pai, mas que era uma grande honra e alegria poder dizê-las na presença dele. Agora estou publicando-as para que outros as leiam quando ele ainda está vivo e serve no ministério. Que esta honra se propague. Deus tem sido gracioso para comigo. Número 1. Quando as coisas não acontecem do modo desejado, Deus sempre faz concorrer para o bem. Em nosso lar, Romanos 8:28 era tão proeminente como João 3:16. Eu aprendi dos lábios de meu pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso se tornou o alicerce de minha vida. É assim que Deus é. A vida é árdua. Deus é soberano. Deus é bom. Número 2. Podemos confiar em Deus. Meu pai nunca murmurou ante as providências de Deus, nem mesmo quando ele levou mamãe aos 55 anos de idade. Foi uma perda imensa. A tristeza foi demorada, mas nunca duvidamos de Deus. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Salmos 56, verso 11. Número 3. As pessoas estão perdidas e precisam ser salvas por meio da fé em Jesus. Meu pai era um evangelista. A sua ausência de casa em viagens evangelísticas durante quase um terço de minha vida incutiu-me uma mensagem primordial. O inferno é real e terrível, e Jesus é um grande salvador. Mamãe sempre sugeriu que a ausência de papai era um privilégio glorioso que tínhamos de apoiar. Naquela época nunca pensei em resistir-me de sua necessidade de ausentar-se, como não penso até hoje. Número 4. A vida é precária e preciosa. Não presuma que certamente amanhã você estará vivo. Não desperdice a sua vida hoje. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Ouvi meu pai dizer essas palavras muitas vezes enquanto pregava. Eram palavras ameaçadoras e ao mesmo tempo boas para mim. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27:1. Papai sabia, e por isso eu também sabia, muitas histórias de jovens que haviam sido mortos antes de estarem prontos para se encontrarem com Deus. O mundo era um lugar muito sério onde crescíamos. Número 5. Um coração feliz é como um remédio excelente, e Cristo é aquele que satisfaz o coração. Meu pai, e continua sendo, o homem mais feliz que já conheci. Em um sermão intitulado Salvo, Seguro e Satisfeito, ele disse: Ele é Deus. Quando confiamos nele, temos o próprio Deus e tudo o que ele possui.
Não podemos ser nada além de pessoas satisfeitas com a perfeita plenitude de Cristo. No que diz respeito ao amor pelas coisas espirituais, nosso lar foi o mais feliz que já conheci. Número 6. Um crente é um grande realizador e não um grande proibidor. Éramos fundamentalistas, procurando viver sem arrogância, e tínhamos nossas listas de coisas proibidas. Mas isso não era o mais importante. Deus era o mais importante. Deus era digno de tudo. Número 7. A vida cristã é sobrenatural. O viver cristão não é possível sem o Espírito Santo, que age em resposta à oração. Em minha memória não há uma noite em que minha família não orou reunida, à medida que crescíamos. Número 8. A doutrina bíblica é importante, mas não surre as pessoas com essa doutrina. Papai lamentava pelas escolas e pessoas da família que dividiam aquilo que a Bíblia mantém junto. Falar a verdade em amor. Efésios 4:15. Verdade e amor. Esta é uma ótima união. Mantenhamos-as juntas. Número 9. Respeite sua mãe. Se quiséssemos ver papai irado, era só falar insolentemente com a mamãe. Honre sua mãe. É o que Deus ordena. E papai sabia o preço que ela pagava por concordar que ele viajasse. Ai do filho que falasse uma palavra despreziosa desta grande mulher. Número 10. Seja aquilo para o que Deus o criou, não seja outra pessoa. Se você é baixo, forme um time chamado Batatinhas Difíceis de Descascar. Ele nunca me pressionou a ser um pastor. Filho, busque a vontade de Deus acima de todas as coisas, e seja aquilo para o que Deus o criou. Escrevo com profunda afeição. Muito obrigado, papai. E assim, meus irmãos, terminamos a nossa leitura devocional de hoje. Que esse momento abençoe a sua vida e o seu dia. Amém.